E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, como eu defini com vocês, a gente previu que é possível a impugnação ao edital, tanto pelo cidadão, até o 5º dia útil anterior à abertura dos envelopes, quanto pelo licitante até o 2º dia útil anterior. E eu ainda lhe disse que é possível que, mesmo não havendo impugnação, a administração altere, modifique alguma cláusula do edital diante de algum vício, de alguma necessidade, de ofício, né? Princípio da autotutela, súmula 473 do STF, né? Essa possibilidade que a administração tem de rever os seus próprios atos. Até aqui tranquilo. Daí eu quero ainda que você se lembre que quando a gente estiver tratando de impugnação ou de alteração do edital, essa alteração gera para a gente duas perguntas bem simples. Primeira, alterou o edital, tem que publicar de novo? Sim ou não? Segundo, alterou o edital, tem que reabrir o prazo de intervalo mínimo para trazer documentação e proposta? Sim ou não? Vamos lá. Em relação à publicação, sempre, não tem exceção, tá? A lei diz que alterou o edital, tem que publicar a parte alterada. A gente chama de errata, né? Aquela parte alterada. Ela tem que ser publicada nos mesmos moldes da publicação originária. Então, em diário oficial, em jornal de grande circulação, se o edital foi alterado, necessariamente tem que se fazer a publicação da parte alterada. Então, essa errata, ela tem que ser publicada no diário, ela tem que ser publicada em jornal de grande circulação. O simples fato de ter sido feita a alteração do edital, não me interessa se de ofício ou não, tem que gerar a publicidade, tá? Repito, a publicação nos mesmos moldes da publicação originária do edital. Agora também, a princípio tem que se reabrir o prazo de intervalo mínimo. Só que nesse caso a lei traz uma ressalva. Ela diz que alterado o edital, se reabre o prazo de intervalo mínimo, salvo se a alteração não modificar o conteúdo das propostas. Então, se a alteração não modificar o conteúdo das propostas, não precisa reabrir o prazo de intervalo mínimo. Tem que publicar de novo, porque publicar de novo não tem exceção, mas não precisa reabrir o prazo de intervalo mínimo nessas situações em que a alteração não modifica o conteúdo das propostas. Como ela não modifica o conteúdo das propostas, então não precisa haver a reabertura do prazo de intervalo mínimo nesse caso. Publica de novo, mas não precisa reabrir o intervalo mínimo. Tranquilo? Ótimo. Daí, pessoal, com ou sem alteração, né? Depois de publicado o edital, passa-se a fase de habilitação. A habilitação é o momento no qual serão analisados os envelopes que contêm a documentação do licitante. Então esse é o momento em que a administração pública pega o envelope no qual está constando a documentação. O licitante está mostrando que ele está idôneo a contratar com a administração. Eu não quero nem ver a proposta, pelo menos por enquanto. A proposta não é relevante. O que eu quero ver é se ele está cumprindo aqueles requisitos mínimos de documentação, ou seja, se ele está habilitado a contratar com o poder público, se os documentos dele estão tornando eles idôneo a contratar com o Estado. Porque se ele não tiver, eu não quero nem ver a proposta, tá? Inclusive a lei diz que até essa fase de habilitação, antes dela, os licitantes podem desistir do procedimento licitatório, pegar de volta seus envelopes. Não precisa justificar. A partir da habilitação, depois de aberto o envelope de habilitação, o licitante só pode desistir da licitação mediante justificativa e autorização do poder público. Então, até essa data em que ele esteja se habilitando, antes da habilitação, ele pode desistir a qualquer tempo da licitação, não precisa justificar. Na fase de habilitação em diante, se ele desiste, ele precisa explicar o porquê ele está desistindo, justificar, e a administração precisa concordar com essa desistência dele, tá certo? Ótimo. A gente tem um outro problema na fase de habilitação. Pessoal, na verdade esse é um detalhe que você tem que tomar bastante cuidado em prova. Os requisitos de habilitação são somente aqueles requisitos expressamente definidos em lei e que sejam indispensáveis à execução do contrato. O que eu estou lhe dizendo é que a administração não pode estabelecer requisitos de habilitação
que não estejam na lei expressamente e que não sejam indispensáveis à execução do contrato, porque isso é fraude ao procedimento licitatório, tá? Então, vou explicar para você entender melhor. Quando eu era procurador do Estado em Ilhéus, procurador da Fazenda, na verdade, em Ilhéus, eles estavam fazendo a reforma da ponte, Ilhéus-Pontal. E aí colocaram no edital o seguinte: para participar da licitação, tem que ter habilitação jurídica, qualificação técnica, tudo que a lei exige. E tem que ter sede no município de Ilhéus. Sabe quantas empresas, com todos os requisitos legais, tinham sede no município de Ilhéus? Uma. Ou seja, a pretexto de habilitar os licitantes, eu escolhi a pessoa que eu queria contratar. Não pode. O requisito de habilitação, ele tem que se dar dentro dos parâmetros legais, senão ele se torna uma violação ao princípio competitivo da licitação. Eu não posso frustrar o caráter competitivo exigindo requisitos que não estejam em lei, que não sejam indispensáveis à execução do contrato. Aqui a gente teve uma prova de OAB já que dizia isso. A administração quer fazer uma ponte de 50 metros. No edital, ela exige não, era uma ponte de 28 metros. E ela exigia que se comprovasse a experiência em pontes de 100 metros. Uma empresa que tinha experiência em pontes de 50 foi inabilitada. Não pode. Para fazer uma ponte de 28, eu não posso exigir que ele tenha experiências numa ponte de 100 metros, né? Concurso para advogado da Petrobras também dizia que para participar da licitação para fazer a quadra da pracinha, o sujeito tinha que comprovar que ele tinha experiência na construção de ginásio poliesportivo. Não é razoável. Para fazer a quadra da pracinha, ele não precisa ter experiência na construção de ginásio poliesportivo, né? Eu estou exigindo mais do que o necessário para a execução do contrato. Isso é importante. Entender que os requisitos de habilitação são aqueles requisitos que estão postos em lei e que eu não posso estabelecer nenhum requisito que não esteja na lei e também nenhum requisito que não seja realmente necessário à execução do contrato do jeito em que ele se encontra. Se eu estabeleço requisitos não necessários, eu, na verdade, estou frustrando o caráter competitivo, violando a impessoalidade, direcionando o procedimento licitatório para aquela pessoa que eu quero que ganhe, tá? Isso é um tema que você tem que tomar bastante cuidado nas provas de vocês, tá certo? Os requisitos estão na 8666. O artigo 27 da Lei 8666 estabelece quais são esses requisitos de habilitação. Então, esse artigo 27 regulamenta que para estar habilitado no procedimento licitatório, ele precisa comprovar, primeiro, habilitação jurídica. Ele tem que mostrar que ele existe de direito, né? Então, pessoa jurídica tem que ter registro, CNPJ, não basta existir de fato. A administração não contrata com aquelas pessoas jurídicas de fato, né? Tem que existir de direito. Ele tem que ser uma pessoa jurídica que exista efetivamente. Então, primeiro, tem que ter essa habilitação jurídica, essa demonstração de que essa pessoa existe efetivamente. Ela está registrada, ela tem CNPJ. É importante essa existência jurídica para que ela possa estar habilitada. Então, o primeiro requisito é esse, é a habilitação jurídica, é a demonstração de que o sujeito de direito, ele tem existência de direito, tá? Além da habilitação jurídica, ele tem que ter qualificação técnica. Aqui é que mora o perigo, né? Porque existe uma discricionariedade. Só que, quando eu falo em qualificação técnica, tem que se tomar cuidado, porque não se pode exigir nem mais técnica, nem menos técnica do que o necessário para a execução do contrato. A qualificação técnica, ela tem que tomar por base o objeto da contratação. Então, é uma técnica que seja compatível e suficiente para que ele possa executar o contrato devidamente. Então, ele tem que ter essa qualificação técnica, ele tem que ter condições de executar o contrato devidamente, tá? Também, além da habilitação jurídica e além da qualificação técnica, que pode ser demonstrada por pessoal técnico qualificado, pela comprovação de experiências anteriores. É lícito exigir experiências anteriores, mas compatíveis com o objeto, né? E não experiências muito maiores, por exemplo. Além disso, ele tem que ter qualificação econômico-financeira. Pessoal, tem que ter lastro financeiro para a execução do contrato. É importante que a gente entenda que a administração não pública, ela não paga ninguém antes.
Então ele vai ter que mostrar o balanço patrimonial da empresa, demonstrando que é uma empresa que tem idoneidade financeira para a execução do contrato. Como a administração não vai pagar ela antes do contrato ser executado, ela tem que ter dinheiro. Dinheiro para a execução do contrato é indispensável. Senão vai parar no meio do caminho, não vai pagar os empregados e o barato sai caro para a administração depois. É por isso que, se não forem superados os requisitos de habilitação, o Estado não quer nem ver a proposta, porque pode ser tentadora, né? Então, tem que ter qualificação econômico-financeira também. Além disso, a lei diz que ele tem que respeitar o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. O artigo 7º, 33, é aquele que diz que não é possível nenhum trabalho insalubre, perigoso e penoso ao menor de 18. Não é possível nenhum trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Então, esse artigo 7º, 33, ele estabelece a vedação à exploração de trabalho infantil. De acordo com esse artigo, não se pode explorar trabalho infantil. Então, o sujeito normalmente faz uma declaração informando que se adequa a essas disposições do 7º, 33 e que não explora trabalho infantil. Além disso, ele tem que ter regularidade fiscal, comprovado por meio da certidão negativa de débito ou da certidão positiva de débito com efeitos de negativa, né? Então, ou o sujeito não tem débito com a fazenda pública, ou se ele tiver débito, esse débito está com exigibilidade suspensa. Então, das duas, uma. Ou ele não tem débito, ou ele tem um débito com exigibilidade suspensa contra a fazenda pública. Então, essa regularidade fiscal é indispensável. Ele vai ter que ter essa certidão negativa de débito ou positiva com efeitos de negativa. E ela é ampla, tá? É a demonstração de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS. Independentemente de qual seja a fazenda pública contratante, a regularidade fiscal dele tem que ser geral, com toda a fazenda pública. E também ele tem que ter regularidade trabalhista. Certidão negativa de débitos trabalhistas expedida pela Justiça do Trabalho. Também tem a positiva com efeitos de negativa, tá? É o sujeito não ter débito em execução trabalhista, em sede de execução. Ele não pode ter débito trabalhista em sede de execução. Então ele tem a certidão negativa de débitos trabalhistas, ou, se tiver em execução, mas tiver com juízo garantido, é a certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa. Tranquilo? Se ele cumprir todos os requisitos, ele está habilitado. Se ele não cumprir algum deles, ele está inabilitado. Só que aí eu tenho outro segredo. Lembra do esquema do segredo, né? Guarda. Se a prova perguntar, você sabe responder. Então, o meu segredo é simples. Mais uma vez, eu tenho um segredo. Se a gente estiver tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, mais uma vez, a Lei Complementar 123 de 2006. Pessoal, toma cuidado com isso, porque eu repito, se a prova não fala nada de microempresa, não invente de errar uma questão por causa disso. Se a questão lhe disser que a ausência de qualquer um dos requisitos de inabilitação torna ele inapto a continuar no certame, você vai dizer que é verdade, tá? Qualquer uma. Agora, se a questão deixar claro que é uma microempresa, porque as questões de vocês são assim, né? São casos concretos, a prova é contadora de história, já lhe disse isso. Então, fulano de tal, microempresa do ramo tal, aí traz o caso concreto. Se for microempresa, aí a regra é diferente. A lei diz que a micro e pequena empresa ela pode participar da licitação, mesmo que ela não tenha regularidade fiscal e nem regularidade trabalhista. Então, essa microempresa, ela, ou empresa de pequeno porte, ela vai ter que comprovar todos os outros requisitos. Regularidade fiscal e trabalhista, não precisa. Ela não finge que o requisito não existe. Ela junta a certidão positiva. Ó, eu não tenho regularidade fiscal. Ó, eu não tenho regularidade trabalhista, mas eu sou microempresa. Então ela mostra, ela junta o comprovante de restrição fiscal ou trabalhista, mas como ela é microempresa, aí ela vai poder participar da licitação, mesmo sem regularidade. Depois, caso ela seja vencedora, ela vai, no final de tudo, ela vai ter um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período, para que ela possa se sanear o débito dela, né, fazer o saneamento e se regularizar com o fisco, ou
com a Justiça do Trabalho antes da assinatura do contrato. Então, para a assinatura do contrato, ela não pode ter irregularidade, nem fiscal, nem trabalhista, mas para a licitação, sim. Então, essa micro ou pequena empresa, ela participa da licitação toda, mesmo que ela não tenha regularidade fiscal ou trabalhista. Ela junta o comprovante de débito e, no final, caso ela seja vencedora, depois que ela for declarada vencedora, ela vai ter um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período, para se regularizar com o fisco, ou seja, com a Justiça do Trabalho. Tranquilo? Ótimo. Guarda a exceção aí no bolso, vamos voltar para a regra geral. A princípio, os requisitos de habilitação são aqueles definidos no artigo 27 da 8666. Terminada a fase de habilitação, abre-se prazo para recurso. Então, quem não tiver ficado satisfeito com o resultado da habilitação, poderá recorrer. O prazo para recurso é de 5 dias úteis. E esse recurso, ele tem efeito suspensivo. Tá? O que é uma novidade. A princípio, recursos administrativos não têm efeito suspensivo. Em regra geral, o recurso administrativo não tem efeito suspensivo. Tá? Essa é uma exceção. Nesse caso aqui, a lei, o artigo 109 da 8666, atribui expressamente o efeito suspensivo ao recurso. Então, 5 dias úteis para recorrer e, interposto o recurso, o procedimento licitatório fica suspenso, aguardando o julgamento desse recurso. Combinado? Daí, eu só tenho um detalhe para perguntar a vocês. Imagina o seguinte, fase de habilitação, participaram A, B e C. A foi habilitado. Parabéns. B foi inabilitado porque não tinha qualificação econômico-financeira. E C foi inabilitado porque ele não conseguiu juntar um comprovante de regularidade fiscal com o INSS. Dentro do prazo de recurso, C recorreu, interpôs o recurso e juntou a certidão negativa de débito com o INSS. Provou ainda, mais um pouquinho, provou que desde aquela época ele já estava regular com o INSS, teve um problema na empresa e por isso não juntou, mas ele tinha a certidão negativa de débito. Recurso vai ser aceito? Não. O prazo para recurso não é prazo para juntar documento obrigatório. O prazo para recurso é um prazo para discutir se a decisão foi justa ou injusta. Tá? Então, ele não pode trazer documento obrigatório no prazo de recurso. O prazo para trazer documento obrigatório é o prazo de intervalo mínimo. Todo mundo teve o mesmo prazo e teve que se virar dentro dele. Então, não faz sentido que C tenha mais prazo do que os outros. Então, o prazo para recurso é somente para discutir se a decisão foi justa ou injusta. Tá? Agora, se forem todos os licitantes inabilitados, aí não é recurso, é diferente. A lei diz que se for todo mundo inabilitado, nesse caso, a administração pode abrir um prazo de 8 dias úteis para que eles tragam novos documentos e se adequem ao edital. Embora a lei fale em pode, entende-se que é um poder-dever e que a administração deve fazer isso, né, para evitar perder o procedimento licitatório, mas a regra é, todo mundo inabilitado, aí a administração, então, abre um prazo de 8 dias úteis, que não é recurso, é um prazo para que eles tragam os novos documentos. Aí sim, eu trago novos documentos dentro desse prazo de 8 dias úteis. Combinado? Perfeito. Terminada a fase de habilitação, quem não foi habilitado, eu devolvo o envelope de proposta lacrado. Eu não quero nem ver. A administração não vai nem olhar a proposta de quem não foi habilitado. Esse sujeito vai receber o envelope de proposta dele de volta lacrado. A administração não vai nem analisar, nem olhar para essa proposta. Então, somente aqueles que foram habilitados passam para a fase seguinte. Todos que foram habilitados passarão para a fase seguinte, que é a fase de classificação e julgamento das propostas. Então, nesse momento, vai se abrir o envelope que contém a proposta do licitante. Já verifiquei a idoneidade dele, ele está apto a contratar com a administração, agora sim eu vou analisar o envelope de proposta. Tá? Então abre-se o envelope de proposta daquele que esteja habilitado. O critério de julgamento todo mundo já sabe. Então, na verdade, é uma fase de classificação e julgamento que toma por base aquele critério de julgamento objetivo. Pessoal, não há surpresa aqui.
o critério de julgamento é aquele critério que o edital já tinha definido que seria utilizado. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, enfim. Não há nenhuma surpresa nessa fase do certame. A comissão, ela não tem nenhuma discricionariedade de escolher o vencedor. Na verdade, o que a gente tem é uma fase muito simples de aplicar o critério do edital ao caso concreto e, com base nesses argumentos de critério objetivo, fazer a classificação, dizendo esse foi o vencedor, esse foi o segundo, esse foi o terceiro e assim por diante, tá? Inclusive, na fase de habilitação, a gente vai replicar aqueles prazos. Havendo alguma insatisfação, a lei permite que o recurso seja interposto no prazo de 5 dias úteis e, mais uma vez, o recurso tem efeito suspensivo. Então, o prazo para recurso é de 5 dias úteis de novo e o recurso tem efeito suspensivo novamente, tá? Então, 5 dias úteis para recurso, efeito suspensivo nesse recurso. Beleza. Além disso, a lei estabelece que nesse prazo, depois de terminada a classificação, também, se forem todos desclassificados, a administração pode abrir um prazo de 8 dias úteis para que eles se adequem ao edital. Então, sendo todo mundo desclassificado, o prazo para adequação ao edital será de 8 dias úteis, tá? Então, 5 dias úteis, se for efeito, se for para recurso, e 8 dias úteis para trazerem novas propostas, que se aplica quando for todo mundo desclassificado, tá? Nesse momento, terminado, se tiver recurso, terminado o prazo de recurso, verificado tudo, terminada a fase de classificação, acabou o trabalho da comissão. A comissão trabalha até aqui. Ela já abriu todos os envelopes, já analisou todas as propostas, já classificou. Ela pega todo o procedimento licitatório, inclusive a classificação que ela fez, e encaminha para a autoridade superior do órgão. Então, nesse momento, acabou o trabalho da comissão. Ela pega o procedimento licitatório, junta com a classificação que ela fez justificadamente e encaminha para a autoridade superior do órgão e diz, ó, tá aqui, a licitação já está pronta. E quando, então, essa autoridade vai homologar o procedimento licitatório. Então, a fase seguinte é a fase de homologação. Depois que a comissão termina o procedimento licitatório, a autoridade vai verificar se o procedimento licitatório está regular realmente, e aí homologa. Embora a gente chame de fase de homologação, na verdade, a gente deveria chamar de fase de verificação. A gente chama de fase de homologação porque é o texto da lei. A lei diz isso. Passa-se a fase de homologação. Mas, na verdade, essa autoridade máxima do órgão, ela agora vai verificar se o procedimento licitatório está regular. É o momento em que ela checa, verifica se há alguma irregularidade. A princípio, não havendo irregularidade, o procedimento licitatório vai ser homologado. Mas a princípio, porque a própria lei, ela prevê a possibilidade de que esse procedimento licitatório seja ou anulado ou revogado. Então a lei diz o seguinte, é possível que nesse momento a autoridade superior verifique algum vício de ilegalidade no procedimento licitatório. E nesse caso, se a autoridade, ao verificar o procedimento licitatório, conseguir enxergar algum vício de ilegalidade em qualquer de suas fases, ela deverá anular. Não é que ela pode, não. É que ela deve, né? É um poder-dever. Ela não pode homologar um procedimento viciado. Então, ao checar o procedimento licitatório, encontrou um vício de ilegalidade em qualquer fase do procedimento, essa autoridade superior determinará a anulação do certame. De ofício, ela simplesmente vai anular o procedimento licitatório embasada em critérios de legalidade mesmo, verificando um vício de ilegalidade em alguma das fases anteriores, né? Frustrou o caráter competitivo, praticou um ato ilícito, enfim, diante de qualquer ilegalidade, anula-se o procedimento licitatório. E mais, é possível que não haja nenhum vício de ilegalidade, que o procedimento licitatório tenha sido regular, mas que não haja mais interesse público na contratação. Aconteceu alguma coisa dentro da administração que fez com que ela não precisasse mais daquele contrato. Então ela pode revogar o procedimento licitatório por motivo de interesse público superveniente, devidamente justificado. Isso é importante. Por quê?
Quando o procedimento licitatório se iniciou, a administração justificou que havia interesse público no contrato. Lá na fase interna, eu disse que ela faz uma exposição de motivos, uma justificativa, demonstrando que há interesse público na contratação. Então agora, ela vai ter que mostrar que aconteceu alguma situação superveniente. Depois que o procedimento licitatório estava em curso, a administração não precisa mais contratar. Então ela ia contratar para adquirir computador. No bojo da licitação, ela arrematou computadores em execução fiscal. Não precisa mais. Né? Então, isso é revogação. Já caiu até na prova de primeira fase de OAB de vocês. É possível revogação por motivo de interesse público superveniente demonstrado pela autoridade. Tá? Mesmo que o procedimento licitatório não tenha nenhuma ilegalidade. A ilegalidade gera anulação, a justificativa de interesse público superveniente gera revogação. Tá? Caso não homologue, seja por motivo de anulação ou de revogação, não faz diferença. Se não homologar, também abre-se prazo para recurso. E o prazo para recurso também é de 5 dias úteis e ele também tem efeito suspensivo. Então, em casos de não homologar o procedimento licitatório, abre-se prazo para recurso de 5 dias úteis com efeito suspensivo. Esse recurso terá efeito suspensivo, ele não terá efeito suspensivo, ao contrário. Risque aqui. No caso, 5 dias úteis sem efeito suspensivo. Nos outros dois, da fase de habilitação e classificação, o recurso tinha efeito suspensivo. Nesse caso, não tem. Ele vai ter que pedir para a autoridade que conceda. Tá? Homologado, então, considerando que a regra é homologar, passa a ser a fase de adjudicação. Adjudicar é dar ao vencedor o título de vencedor. Adjudicar não é contratar, não. É simplesmente declarar oficialmente o vencedor do procedimento licitatório. Tanto que eu te faço uma pergunta simples. Depois que a administração adjudica, ela é obrigada a celebrar o contrato? Não. Não. É possível que não haja interesse público e ela não celebre o contrato. Mas eu vou te fazer uma pergunta melhor. A adjudicação vincula o poder público? Vincula. Não vincula porque a administração é obrigada a celebrar o contrato, mas vincula porque caso ela decida celebrar o contrato, ela só pode contratar com o vencedor. Ela só pode contratar com o adjudicatário. Tá? Então a ideia é de que essa adjudicação vincula o poder público. Se a administração pública for contratar, ela só pode contratar com o vencedor da licitação. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Considerando então que a administração pública adjudicou e chamou o vencedor para celebrar o contrato, ele é obrigado a celebrar o contrato? Ele não, ele é. Né? Ele apresentou uma proposta. Então ele não pode deixar de contratar. Só que existe uma regra. A lei diz que ele é obrigado a celebrar o contrato desde que ele seja convocado dentro do prazo de 60 dias contados da abertura da proposta. Então, da abertura da proposta, se ele for convocado no prazo de 60 dias, ele precisa celebrar o contrato, sob pena de sofrer as sanções legais. Se ele não celebrar, não tem problema. A administração pública chama o segundo colocado na proposta do primeiro. E o segundo é obrigado a cumprir a proposta do primeiro? Claro que não. Mas não quer? Chama o terceiro, chama o quarto, chama o quinto, vai chamando os demais. Na ordem de classificação, para ver se alguém tem interesse em assinar o contrato na proposta do primeiro, tá? Maravilha. Então, olha o que aconteceu no procedimento da concorrência. Publicou-se o edital, depois habilitaram-se os licitantes, classificaram-se as propostas daqueles licitantes que foram habilitados, homologou o procedimento licitatório e, no final, adjudicou, declarando o vencedor da licitação e chamando ele para contratar. Como eu te falei, se ele não assinar o contrato, a administração vai chamando os demais colocados, né, na fase de classificação, ela vai chamando os demais para ver se algum deles tem interesse em assinar o contrato na proposta do primeiro. Combinado? Na próxima aula eu quero que a gente vai diferenciar esse procedimento licitatório do procedimento do pregão, que é a grande importância na prova de vocês, falar de dispensa e inexigibilidade, porque depois eu preciso partir para tratar de contratos administrativos. Mas assim, bicho de 7 cabeças, licitação já não é muito mais, né? Espero que sim, pelo menos. Até a próxima, pessoal.